Olá, seja muito bem-vindo, chega mais, está começando mais um Como Vai Você? Com Manu Hayashi. Paulo Nassif. E aí eu já começo dizendo que hoje nós temos uma convidada muito especial que voltou. O senhor pediu tanto, escreveu no papel, ela voltou, doutora Janaína, lá do Instituto Paulo Nassif, e que da última vez deu um espetáculo, que foi maravilhoso. Se você não assistiu o episódio sobre o sono, você precisa assistir. Foi genial. Foi isso, aprendemos muito com o sono, muitas dicas importantes para a nossa saúde, né? E nós precisamos cada vez mais bater na tecla que nós precisamos ter saúde. Mas me diz aí, como é que vai você? Como é que vai você, doutor Nassif? Eu vou muito bem, Manu. Que bom. Eu sempre estou bem, Manu. Isso é muito bom. Eu sempre estou bem. Até porque tem dormido bem. A doutora Janaína falou da outra vez, a senhora aprendeu. Eu aprendi. Ainda não fiz tudo que ela mandou, mas eu estou mais ou menos Higiene assim, do sono, me lembro do disso. sono. Doutora Janaína, como vai você? Tudo bem, Manu. Eu acho que é muito legal quando a gente pode trazer amigos nossos aqui e que a gente pode compartilhar coisas maravilhosas. Então, a doutora Janaína, ela é endocrinologista, e aí algumas pessoas perguntaram, então a gente achou bacana trazer ela aqui novamente para perguntar: o que é que um endocrinologista faz, doutora? Antes, tudo bem, doutor Paulo Nassif? Tudo bem, Janaína. Como vai você? Tudo ótimo. O endocrinologista, Manu, é um médico especialista na glândula. O que é glândula? Glândula é um órgão no nosso corpo que produz o hormônio. Eu falo que o hormônio é aquele mensageiro que ele percorre o corpo inteiro. Então, pegou a tireoide. A tireoide produz uma substância, vai ter ação só na tireoide? Não, ela vai ter ação no corpo inteiro. Então, os hormônios são substâncias que mexem com o nosso corpo inteiro. Então, em síntese, a gente pode falar que é metabolismo também? Também. E o metabolismo. Como que eu funciono? Como que o meu açúcar no sangue funciona? Como que o meu colesterol está? Como que eu estou fazendo exercício ou não? Tudo isso o endocrinologista pode te ajudar. Muito legal. E quando é que eu devo procurar um endocrinologista? Quando é que eu devo ir? Tem duas opções, ou quando você vai num médico clínico geral ou num outro especialista e ele vê que tem alguma alteração no exame de sangue ou numa ecografia de alguma glândula, tá? Eu falo para o paciente assim: você está se sentindo estranho? Meu cabelo está caindo, eu estou com cansaço, eu estou dormindo mal, eu estou ganhando peso, reduzindo peso, é hora de... Muito desanimado? Muito desanimado, eu estou estranho. Procure um endocrinologista, ele vai te ajudar a ver o que está de errado. Descobrir a causa, olha que fenomenal. Às vezes a gente não dá bola para os sinais que o nosso corpo está mandando, para os alertas, né, que ele está nos dando, né. Doutor Nassif, na verdade, eu acho que todos nós, então, deveríamos ter um endocrinologista para chamar de seu. Sim. Porque todos nós estamos suscetíveis a isso que a doutora Janaína comentou. Com certeza, eu acho que sim, muitas pessoas estão com alterações e às vezes nem sabem, não é? Não tem, às vezes... E até mesmo pode ser preventivo. Sim, mas às vezes tem alguns sintomas, algumas coisas que muitos pacientes sentem que outros não sentem. Não é? Isso é em todas as situações da nossa saúde. Mas eu acho que a endocrinologista... tudo bem que ela falou da glândula, mas acaba, na verdade, vendo tudo, o contexto o organismo, todo. Como é que ele funciona. Exatamente. A doutora falou de tireoide, e esse é um assunto que interessa muita gente. A doutora pode nos explicar, porque tem termos que as pessoas já estão acostumadas, elas já falam por aí, né? Então eu sofro de tireoide, né? Tireoide é... Não, mas não é bem assim, eu sofro de tireoide. A maioria das pessoas fala assim, eu tenho tireoide. Isso. Eu também, graças a Deus. Eu vou explicar como eu falo para os pacientes, né? Num jeito simples. Porque daí tem a questão hipotireoidismo e hipertireoidismo, né? Vamos entender. Tireoide todo mundo tem. Então, é um órgão do nosso corpo que todo mundo tem. Ela produz uma substância que dá energia para o nosso corpo. Consigo caminhar, fazer exercício, cuidar do filho, limpar a casa. Por quê? Porque eu tenho essa substância que é o hormônio da tireoide. Ela é responsável por produzir esse hormônio. Ela é responsável por produzir esse hormônio. Só que, de repente, ela para de produzir esse hormônio. Se esse hormônio está em falta
eu tenho hipotireoidismo. Ela pode parar ou pode produzir menos? Produzir, isso. E ela, menos hormônio tireoidiano, vamos pensar assim. Se eu tenho menos hormônio da energia, o que acontece? Meu cabelo cai, meu intestino fica mais devagar. O organismo se poupa. Meu metabolismo fica lento, eu começo a aumentar o peso, eu consigo pensar direito sem o hormônio da energia, eu fico com o raciocínio lentificado. Então, isso é hipotireoidismo. Ai, doutora, mas eu sinto tudo isso e não tenho problema na tireoide. Por que o exame da tireoide é importante? São poucas doenças na medicina que o exame é mais importante do que a queixa. Porque muitas doenças causam isso. A anemia causa isso. Problema de deficiência de vitamina D causa isso, mais depressão. Então, quando eu faço o hormônio tireoidiano, exame de sangue, tá? Da tireoide, eu sei exatamente, o teu médico vai saber, o endocrinologista, se você está com falta, ou se você está com excesso, ou se a tua tireoide está produzindo o hormônio suficiente para você. Isso é o hipo. Ficou claro? Sim. Hiper é quando ela produz muito. Então, pensa você com muito hormônio da energia. Teu intestino começa a funcionar mais, tem diarreia. Você começa a perder peso. Sabe por que eu tô rindo, né? Porque Sofre de hipertireoidismo, doutor? Eu não, mas eu tenho um pique danado. é a pessoa acelerada, ela tem irritabilidade, é aquele olho saltado, a pessoa começa, num dos casos do hipertireoidismo, é a doença de Graves, que é uma das mais comuns. No hipertireoidismo, excesso de hormônio da tireoide, excesso de energia. Então, a pessoa ela começa a perder peso inexplicável. Não tem explicação. Come do mesmo jeito, não está fazendo exercício, perdeu 10, 15 quilos. Muito. O metabolismo dela está aceleradíssimo. Ai, doutora do céu, eu quero ficar assim, eu estou emagrecendo. Qual que é o perigo disso? Esse hormônio tireoidiano pode causar problema no coração em excesso. Esse hormônio tireoidiano pode tirar o cálcio do osso, deixar o teu osso fraco, ficar com osteoporose. Pode dar irregularidade menstrual. E é possível prevenir problemas de tireoide? Com acompanhamento, você tem que ver a genética da pessoa. Né? Então, se o paciente, por exemplo, ele tem uma genética muito importante, eu faço eu faço o exame, e daí tem, Manu, o que a gente chama de anticorpo. O que é isso? Vou explicar de uma maneira fácil. É as nossas células de defesa, que tem que nos defender de quê? De bactéria e de vírus. Não se sabe muito bem por quê, pode estar relacionado à alimentação, ele se volta contra a tireoide e começa a matar literalmente a tireoide. Então, se eu pego um paciente que ele não tem ainda alteração no hormônio da tireoide, mas eu vejo que aqueles anticorpos estão aumentados, eu sei que aqueles soldadinhos que vão matar minha tireoide estão aumentados, eu fico de olho nesse paciente. E qual é o exame para ver esse a gente tem o TSH, o T4 livre, que são os principais. Não, eu digo Tudo todos os de sangue. anticorpos. É o anti-TPO e o anti-tireoglobulina. Antitireoglobulina. Que esse geralmente o clínico não pede. Isso caía em prova, hein? Cai em Cai prova. em prova. O clínico não pede, mas daí Geralmente já é porque não. daí ele já encaminhou Já para caminhou para endócrino, endocrinologista. né? Então, olha, novamente eu dizendo, é importante de repente você consultar um endócrino uma vez na vida. Claro que é E, de importante. repente fazer Um endócrino acompanhamento. não, a doutora Janaína Krau. Olha só, com certeza. Doutora, por que é impressão minha ou mais mulheres sofrem de hipotireoidismo? Mais mulheres sofrem de hipotireoidismo, sim. Tem uma explicação? Isso tem a genética, mas assim, a alimentação, mas o fato de ser mulher também pode, tá? Às vezes hormônios femininos podem dar mais alteração também. Olha. E dentre as principais doenças que o endócrino trata, também tem muita associação com obesidade, né, doutor? Sim, é como a doutora Janaína explicou. Muitos pacientes que nós tratamos de obesidade, e até vou perguntar uma coisa aqui que vai ser muito importante. Olha, podemos ficar na tireoide hoje, hein? Muitos pacientes têm hipotireoidismo. Eu vejo mais hipotireoidismo, né, nesses pacientes. E eles sempre me perguntam assim, bom, porque como controla o diabetes, controla a pressão, controla inúmeros exames, colesterol, triglicerídeo, eles sempre me perguntam, eu não vou mais tomar o remédio da tireoide, né? Eu falo, uma tireoide é diferente.
a tireoide, ainda a endocrinologista vai ver como que vai se comportar Mas no às pós-operatório. vezes podem reduzir a quantidade de hormônio pode. necessária, Porque o hormônio né? ele é calculado pelo peso. Então, entendeu? Mas não, a gente não pode dizer para ele, significa você que vai para. ficar sem remédio. Quer Não dizer dá que pra é dizer. o exame Que em vai dizer conjunto com o peso que vai dar a quantidade de hormônio que cada paciente vai isso precisar. mesmo. E detalhe, pode Não, falar. pode falar. Não, é porque assim, o hipotireoidismo que pode levar à obesidade, não é o hiper. Isso. Então é o hipo. Por quê? Por isso que esses pacientes sempre estão tratando o hipotireoidismo quando Por tem quê? essas Porque alterações. eu tenho uma morte, vamos chamar de morte para ficar mais fácil, da tireoide. Isso não vai se recuperar, não vai recuperar depois de uma cirurgia bariátrica. Não, depois que morreu, tá morto. Então a tireoidite de Hashimoto, que vamos chamar de morte da tireoide, ela não vai melhorar após bariátrica, mas a quantidade de hormônio, da energia que eu preciso para manter aquele corpo é menor agora. Então eu reduzo, mas eu continuo tomando no pós-operatório. Mas e aí, como que é feito o acompanhamento do paciente que faz cirurgia bariátrica? Como que é? O que um endocrinologista de antemão ele avalia e depois como que ele faz o acompanhamento desse paciente? Eu sempre digo que isso é muito importante, é o preparo para a cirurgia bariátrica. Porque o que acontece? Se eu já sei que as minhas vitaminas vão diminuir na cirurgia bariátrica, pós-cirurgia bariátrica, por diminuição da absorção, eu sei que a minha vitamina B12 não vai ser tão bem absorvida, a vitamina D, o cálcio. Se eu chego numa cirurgia com deficiência dessas vitaminas, qual a chance de eu ter complicação no pós-operatório? Bem maior. Qual a chance de eu engordar depois de um ano Sim. e meio, 2? Então, o que o endócrino faz? Auxiliando o cirurgião, junto com a nutri, junto com a fisioterapeuta, a gente solicita os exames. Na grande maioria das vezes, o paciente precisa perder peso antes da bariátrica. O doutor Nassif fala sempre sobre Por isso. quê, Isso é gente? muito importante. Porque o paciente ele precisa aprender a comer, ele precisa aprender a fazer exercício físico antes da bariátrica. Não, Eu preciso e o doutor mudar. Nassif ressalta muito que isso reduz também as complicações. Sim, né? diminui Porque muito. reduz Não, facilita muito. Por quê? o ato cirúrgico. Porque melhora todo o aspecto metabólico desse paciente. As alterações metabólicas com a perda de peso pré Aquilo que a gente sempre fala, a vai inflamação. melhorar, vai diminuir a inflamação. Então, e vai também facilitar a própria técnica operatória. Então, é muito importante. Eu bato nessa tecla que perder peso antes da cirurgia é fundamental. O que eu falo para os pacientes? Eu falo assim, obesidade é inflamação, certo? Inflamação no corpo inteiro. Pega um joelho inflamado, ele funciona bem? Não. Ele sobe escada bem? Ele anda bem? Dói? Dói. Então, por que eu não melhorar essa inflamação, perdendo peso antes da cirurgia, para que o cirurgião tenha mais sucesso durante a cirurgia e para o paciente não ter complicação imediatamente e a longo prazo? Não vale a pena o risco. Não, é isso que não eu digo. vale. É assim, se não conseguiu, vamos adiar um pouquinho a sua cirurgia. Não, e outra, às vezes o paciente questiona, mas eu estou fazendo a cirurgia justamente porque eu não consigo perder peso, mas pouco peso pode conseguir. Não consegue perder peso. Não consegue 5%. perder, não A tudo consegue que é necessário. em tempo prolongado, porque acaba recuperando o peso depois. Mas às vezes é mais fácil para o paciente mais obeso perder peso do que uma pessoa que precisa perder pouco. Mas isso é porque assim também é na cirurgia, né? Quanto mais peso, porque é percentual, né? Quanto mais peso você tem, mais peso você perde. 5% de redução do peso eu já tenho muitos benefícios metabólicos. Sim, isso. Isso independente da cirurgia bariátrica, isso para todo mundo. Para todo mundo, Independente. para todo mundo. Se você, A não ser que a pessoa tenha um peso né, então, assim, muito pequeno, né? Sim. Recentemente, uma paciente foi no consultório e falou assim, não, eu só queria lhe conhecer para já ir iniciando o meu preparo, mas eu ainda preciso ganhar 15 quilos para poder operar. Entendeu? Então, assim, então a gente tem que orientar, sabe? Porque às vezes ela leu... Ou seja, você vai ela ganhar um leu monte de alguma risco. coisa, é porque eles, assim... saiu um artigo agora muito interessante, vou te passar se você não leu ainda, as novas diretrizes que a Sociedade Americana e a IFSO estabeleceram para a publicar. cirurgia bariátrica. A sugestão agora, né, do que é indicação para cirurgia bariátrica. E é uma mudança que a gente vem querendo há muito tempo. E isso está acontecendo agora. Então, as pessoas terão mais condições de cuidar da sua doença no aspecto preventivo e não só depois no terapêutico, né? Porque por muito tempo
Você precisa ter doença para poder operar. Entendeu? Falou-se isso. Não falou-se isso. Isso é uma regra. Uhum. Você precisa ter doença, dependendo do teu índice de massa corporal, para ser liberado para a cirurgia. Que, assim... É uma controvérsia, então, é uma absurdo. A gente, então, o anseio de toda a comunidade que trata obesidade era porque que essas coisas começassem a mudar, essas indicações mudassem. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos hoje muito tempo tratando obesidade e todos foram pesquisando e foram entendendo, e agora nós temos resultados a longo prazo que dão essa evidência que se precisa para você solicitar mudanças no entendimento do que é melhor para o paciente, em que momento. Doutora, mudando de assunto, além da tireoide, uma das coisas que eu ouço que é bastante importante na questão do endócrino é a osteoporose. Como é a intervenção e aí sim a prevenção? Ah, sim. Então, assim, osteoporose, o que é? Um osso fraco, tá? Quem tem mais risco? Mulheres pós-menopausa. Ou seja, entrei na menopausa, meu hormônio feminino diminui e ele contribui muito para esse osso ficar forte. Então, eu tenho mais chance de um osso fraco, mulher, pós-menopausa. Vamos linkar com cirurgia bariátrica. Pega uma 40 anos, fez cirurgia bariátrica, e com 50 ela entra em menopausa. Ela não absorve e não faz tratamento com a endocrinologista nem com o cirurgião depois da cirurgia bariátrica. Ela tem diminuição da absorção do cálcio. Ela não tem vitamina D, que é a vitamina que põe o cálcio no osso. E ela perdeu... Especialmente se a gente mora em Curitiba, né? Não tem, né? Não tem sol. E a vitamina D é produzida pelo sol. Então, eu não tenho vitamina D, eu não tenho cálcio. Estrogênio, que é o hormônio feminino, reduziu por causa da menopausa. Essa mulher, qual que é a chance dela ter osteoporose? Muito grande. Então, lá no Instituto, o que a gente faz? Fez cirurgia bariátrica, a bypass, a gente começa a reposição de cálcio. Começa a reposição de cálcio para evitar que essa paciente, quando entrar na menopausa, tenha uma osteoporose grave, ou tenha osteoporose, ou tenha a mesma osteopenia, que é uma pré-osteoporose. Entendeu? Esses são alguns cuidados que nós temos lá no Instituto com um paciente que fez cirurgia bariátrica. E ainda falando de cirurgia bariátrica, eu queria falar de um mito que existe aí na cirurgia bariátrica, né? Do paciente dizer que ele não usa a suplementação indicada porque vai voltar a engordar. Ah, isso é um mito. Mas triste, houve né? bastante, não? Isso é um mito. Sim, mas eu acho que lá com a gente, a maioria cuida, entende, né? porque faz o pré-operatório, gente. É isso que é importante. Mas é que às vezes eu acho, doutor, que o paciente que pensa isso, ele nem volta no acompanhamento posterior. Mas é que a gente tem a gente tem um programa que, assim, eles acabam voltando, né? Até um ano e meio, depois é mais difícil. Eles sentem confiança. Depois é mais difícil. Então, a partir do momento que o paciente consulta com a equipe do Instituto Paulo Nassif, tem confiança, ele entende que a gente sabe. Eu falo para o paciente, eu estudei 13 anos só para falar isso para você. Então, o que acontece? É o paciente que vai voltar. Vamos falar um pouquinho desse mito, né? Se eu tomar as vitaminas, eu vou engordar. Gente, é justamente o contrário. A gente vê muito isso. Jeito fácil que eu explico para o paciente. Você está lá com falta de ferro, com falta de cálcio, com falta de vitamina B12. O teu corpo ele vai entender que você está com falta de energia. Comida. Vai te pedir mais. Ele não vai pedir comida, ele vai pedir doce. Exato. Os pacientes com ferro baixo, eles têm vontade de doce. Eu reponho esse ferro, melhora a compulsão de doce. Esse paciente está com vitamina B12 baixa, ele tem cãibra, ele tem formigamento, ele não consegue fazer exercício físico. Eu reponho vitamina B12, o paciente que melhora, eles falam, doutora, deu um up. Eu consegui fazer exercício, estou malhando. Eu falo, meu paciente é assim, paciente magro, malhado. Ele vai ficar magro, ele vai ficar malhado e vai melhorar a qualidade de vida. A partir do momento que o paciente faz cirurgia bariátrica e não melhora a qualidade de vida, está errado. Ele não está fazendo alguma coisa. Ele não está fazendo acompanhamento. Infelizmente, assim, eu pego em alguns momentos pacientes que não
sabem que tem que fazer acompanhamento pós-operatório com o endócrino, com o cirurgião, com a nutricionista e com a Doutora, físio. e a última coisa que eu queria lhe perguntar é como é que o exercício físico melhora a parte endocrinológica de qualquer pessoa? Eu falo que se a gente conseguisse colocar todos os benefícios do exercício numa cápsula, todo mundo teria que usar. Porque são maravilhosos. Eu diminuo obesidade, porque eu aumento o gasto calórico, eu aumento o músculo, eu diminuo a resistência insulínica, que está muito na moda. O que é isso? É insulina em excesso. Eu falo para o paciente, pensa que o teu corpo, o teu pâncreas que produz insulina, ele virou um workaholic, ele está trabalhando demais para dar conta daquilo. De repente, ele vai parar. É isso. Né? Isso. Então, se eu faço alguma coisa que vai melhorar meu sono, que vai evitar diabetes, que vai evitar a obesidade, que vai melhorar o meu humor, porque libera serotonina, libera endorfina, libera dopamina, que é o hormônio do prazer, por que eu não faço? Aumenta a massa magra, Gente, que se é duvidar, o não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Né? O paciente fala para mim, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Eu falo, ótimo, então você vai pegar o teu tênis. Curitiba é difícil porque tem essas calçadas, mas tenta um lugar, um parque, um lugar bonito. Mas já tem lugares fechados para caminhada públicos em Curitiba mesmo, né? Não é verdade? Não, e tem várias ruas que são para isso. E também assim, vamos combinar que tem dias em que chove o dia inteiro, mas tem dias em que chove e sai para andar. Então, claro, aqui, né? não consigo andar os 5 dias na semana, andar 3, não precisa ser 8 ou 80. A perfeição talvez não seja possível, mas isso, a melhora, né? Claro. É isso mesmo. Eu concordo plenamente. De novo, a gente aprende muito. Muito, muito. Doutora, muito obrigada. Doutora, é realmente Fico à disposição. encantador e eu tenho certeza que vai chover paciente na sua agenda, doutor Nassif. E vai ter bastante perguntas no Instagram. Ótimo. Estamos prontos para respondê-las, por favor. Prontos e bem felizes, porque a gente quer levar para as pessoas esse tipo de Isso. informação e trazer qualidade de vida. Eu gostaria que um dia a gente pudesse dizer assim, olha, eu passei a viver melhor porque comecei a ouvir vocês. Olha que delícia, Nossa, doutor. seria um sonho. Né? Vamos atrás dele. Vamos lá. Então, eu queria agradecer demais e encerrar com um versículo. Eu sempre encerro com um versículo bíblico, né? Da palavra de Deus, do Salmo 62:8, que diz assim, confiem sempre em Deus. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. A gente tem refúgio, porque tem muitas coisas que são... Nosso melhor refúgio. Nosso melhor refúgio. Tem muitas coisas que a gente pode prevenir, mas outras coisas a gente não tem como gerir e pode acontecer. Em Deus a gente pode confiar. Verdade. Né? Confie sempre em Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.